Olá, paz em seu coração. Como é bom estar com você em mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos conversar sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, o trabalho dos apóstolos na divulgação do Evangelho, a história da Boa Nova e tudo isso através dos princípios que compõem, que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E, claro, vamos utilizar também as revelações de ordem mediúnica acerca de todos os sistemas do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui ao vivo, em transmissão pela web rádio Cristo Consolador, através do YouTube, e você pode participar enviando, então, o seu comentário ou fazendo a sua pergunta sobre os temas que vamos tratar aqui no nosso programa. E vamos dar início, dando continuidade ao nosso enfoque sobre Jesus na visão espírita. Nós encerramos, no programa passado, todo um estudo acerca de Jesus como o maior educador da humanidade. Agora, então, nós vamos fazer um olhar sobre o Evangelho. A figura de Jesus, sua missão, a história do Evangelho, a visão que o Espiritismo possui do Evangelho. Então, a partir de hoje, nós temos esse tema e, especificamente para o programa, aqui e agora, nós vamos falar sobre Jesus, mestre, guia e modelo. Nem todas as pessoas, mesmo ligadas a uma doutrina religiosa cristã, conhecem realmente Jesus e seu significado para o homem e a humanidade. Envolto em mistérios, explicações místicas, debates históricos e, muitas vezes, confundido com Deus, Jesus permanece distante do cotidiano da vida, quando, na verdade, deveria estar presente nos corações e nas mentes de todos nós. O Espiritismo, no devido tempo, como consolador prometido, veio desmistificar Jesus e revelar realmente quem ele é, sua missão e sua importância. Mas, antes do Espiritismo, o próprio Jesus revelou-se, como foi transcrito pelo apóstolo Mateus em seu Evangelho, no capítulo 16, versículos 13 a 17, quando ele narra a seguinte passagem: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Então, esta é a passagem que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 17. A designação Tu és o Cristo significa que Jesus é o Messias, o ungido, aquele que é abençoado por Deus, o enviado divino. A palavra Cristo é um título, portanto, Jesus confirmou que era aquele anunciado pelos próprios profetas judeus. Daí também nos referimos a ele como Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o Messias, ou ainda Jesus, o enviado. O termo Cristo teve origem nas traduções gregas dos evangelhos, que precisaram interpretar várias palavras e expressões hebraicas a respeito de Jesus.
Para nós espíritas, não há dúvida quanto a Jesus ser o Messias que haveria de vir, como já afirmavam vários profetas judeus do Antigo Testamento. Não apenas porque esse anúncio está claro em várias passagens do Novo Testamento, o Evangelho, mas igualmente pelas patentes revelações de ordem mediúnica em várias épocas, diferentes circunstâncias, diferentes locais, assim como através de muitos médiuns, o que caracteriza a universalidade do ensino dos espíritos, um dos pilares que compõe a doutrina espírita e que foi muito bem trabalhado por Allan Kardec. Em seus magistrais diálogos com as pessoas, quando nunca perdia o ensejo de ensinar, Jesus recusou todos os títulos que lhe quiseram outorgar, aceitando apenas o de mestre. Por quê? De fato, era essa sua missão na Terra, ensinar os homens sobre a lei divina, a realidade imortal da vida, o amor como fonte de tudo o que existe e também das relações humanas. E os próprios doutores da lei de sua época, aqueles que representavam a sabedoria judaica, o reconheciam como mestre, ao se dirigirem a ele, chamando-o de Rabone, título equivalente a mestre. Sinal de que, embora contra gosto, curvavam-se à sabedoria superior do Nazareno, que reinterpretava a lei mosaica através das luzes do amor e da justiça divina. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, recebemos a informação que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa informação é corroborada pela universalidade do ensino dos espíritos, que estabelecem Jesus como espírito perfeito e governador planetário. Apesar da sua grandiosidade, Jesus mantém-se próximo a cada um dos seus irmãos em humanidade, que estejam encarnados ou desencarnados, pois suas marcas são o amor e a humildade, a benevolência e a solidariedade. Por isso, sempre esteve no meio da multidão, ensinando na praça pública, atendendo os necessitados do corpo e da alma, e assim continua, velando por todos. Como mestre e governador espiritual do planeta, seria inconcebível acreditarmos que ele pudesse nos abandonar, que após o cumprimento de sua missão, houvesse se retirado para algum pouso celestial, deixando-nos ao sabor das circunstâncias. Contra essa ideia, basta lembrarmos do episódio da chamada ressurreição, quando Jesus, em corpo espiritual, retorna e fica 40 dias e 40 noites preparando os discípulos, chamados de os 500 da Galileia, como narrado em Atos dos Apóstolos. E se não nos abandonou naquela ocasião, por que haveria de fazê-lo depois? Vamos pensar sobre isso. Ao estudarmos o Espiritismo, temos um entendimento bem claro e profundo sobre Jesus Cristo, reconhecendo-o como governador planetário, espírito superior e nosso irmão maior, que ao trazer a mensagem da Boa Nova, ou Evangelho, mostrou não apenas através do ensino, mas também dos exemplos, que o amor é a base da vida e que tudo pode ser resumido em amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É por esse motivo que nós, espíritas, damos mais importância aos ensinos morais trazidos por Jesus do que aos fatos da sua vida. Isso porque o fundamental é compreender seus ensinos e exemplos, para colocá-los em prática na nossa própria vida. Ou seja, saindo da teoria
e indo para a prática, mostrando que somos verdadeiros cristãos, fazendo com que a cooperação, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a bondade, a justiça, a humildade e outras virtudes sejam a nossa marca registrada no convívio social. Com Jesus, aprendemos a ser mais pacientes, mais compreensivos, mais operosos no campo do bem. Aprendemos, igualmente, a crescer em amor, reconhecendo que todas as pessoas são nossas irmãs. E com a amplitude que o Espiritismo dá a essas lições com a imortalidade da alma, entendemos que os laços que nos unem são de longo tempo, através das reencarnações. O Espiritismo também nos mostra que vivemos melhor colocando Jesus em nosso coração, procurando no amor a solução de todas as questões existenciais, assim nos apartando do materialismo e dos vícios morais, que retardam nossa marcha rumo à felicidade. Em nota à resposta dos espíritos superiores da questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta sobre Jesus, apontado pelos espíritos como o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao homem conhecer. Então, vamos abrir aspas e passar a palavra a Allan Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensina é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles a apresentaram como leis divinas, o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Fechando aspas, são as palavras de Allan Kardec. Portanto, devemos ter em Jesus nosso modelo, o estado moral que devemos alcançar, sobrepondo-nos às condições da existência material, mesmo porque somos destinados a isso, ou seja, à perfeição, e nossos esforços nesse sentido devem ser feitos aqui mesmo, durante a encarnação, para que tenhamos um retorno mais feliz à pátria espiritual. E ao contrário do que algumas doutrinas religiosas colocam, para o Espiritismo, ninguém é criado com privilégios, ninguém é criado bom ou mal, não existindo exceções na lei divina. Todos somos criados simples e ignorantes, mas portando os germes da inteligência e do sentimento, que serão desenvolvidos através das experiências dos mundos primitivos e nas encarnações no estágio humano. E isso também sucedeu com Jesus. Ele chegou por méritos próprios à perfeição, assim como todo e qualquer ser humano chegará, pois essa é a destinação de todos os espíritos. Esse fato só engrandece o mestre, que, perfeito, trabalha incessantemente pelo progresso dos seus irmãos, vindo a encarnar no planeta que governa com o intuito de entregar a todos nós a mensagem do amor universal, facultando-nos, assim, acelerar nosso progresso moral. E como é grandioso saber que não estamos relegados a uma única existência de sofrimento e extenuantes trabalhos,
e saber que não estamos tão distantes dos seres que vieram por nós e que nos irmanamos na mesma jornada, uns ajudando os outros. Somente a visão espírita, abrindo as portas do futuro, poderia racionalmente, sem mistérios, colocar Jesus junto a nós, fazendo encurtar a distância que as demais religiões criaram entre o Mestre e os discípulos. Aqueles que se elevam não se distanciam dos seus irmãos que estão no início da jornada, pois a lei de amor rege a criação divina, fazendo com que os superiores auxiliem os inferiores. Daí porque a existência do chamado guia espiritual, a existência do anjo da guarda, espíritos superiores que velam por cada um de nós. E é por amor que eles encarnam em nosso mundo, cumprindo a sagrada missão de esclarecer e consolar, como o fez Jesus, símbolo máximo do maior dos sentimentos, que é o amor. E quem verdadeiramente ama, sabe compreender, tolerar, auxiliar e esperar. Por tudo isso que Jesus fez, quando esteve diretamente conosco, não há, à luz do Espiritismo, como duvidar que ele representa esse verdadeiro amor, que é o amor divino. Eis então o que nós tínhamos a trazer aqui a todos sobre Jesus na visão espírita. Porque agora está na hora de mergulharmos no estudo do Sermão da Montanha, esse discurso pedagógico, educacional, belíssimo e profundo, pronunciado por Jesus e que foi anotado pelo seu discípulo e evangelista Mateus. Hoje, nós vamos, então, fazer comentários sobre a passagem do não julgueis para não serdes julgados. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Então, vamos primeiro conhecer a passagem? Vamos lá, então? Ela está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. E é a seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E à medida de que usardes, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Porque vedes o argueiro no olho do vosso irmão, e não enxergais a trave que tendes no vosso? Ou como podereis dizer ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, quando tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis claramente para tirardes o argueiro do olho de vosso irmão. Então, esta é a passagem do Sermão da Montanha, que foi anotada por Mateus, e que nós vamos comentar à luz da visão do Espiritismo. Para isso, primeiramente, vamos passar a palavra a Richard Simonetti, na sua obra A Voz do Monte, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, vamos abrir aspas, é um trecho aqui da fala de Richard Simonetti a respeito do não julgueis para que não sejais julgados. Diz nosso querido amigo: maledicência é o ato de falar mal das pessoas. Definição bem amena para um dos maiores flagelos da humanidade. É mais terrível do que uma agressão física, muito mais do que o corpo, fere a dignidade humana, conspurca reputações, destrói existências. Mais insidiosa do que uma epidemia, na forma de boato, o ouvi dizer, alastra-se como rastilho de pólvora, mera visão pirotécnica em princípio. Aí ele paga suas contas com atraso, ou ela sai muito de casa. Depois, explosiva, ele é um ladrão, ou
ela está traindo o marido. Arma perigosa está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer idade. E é muito fácil ela. Basta ter um pouco de maldade no coração. Tribunal corrupto, nele o réu está, invariavelmente, ausente. É acusado, julgado e condenado sem direito de defesa, sem contestação, sem misericórdia. Tão devastadora e, no entanto, não implica nenhum compromisso para quem a emprega. Jamais encontraremos o autor de um boato maldoso, de uma fofoca comprometedora. O maledicente sempre vende o que comprou. Ninguém está livre dela, nem mesmo os que se destacam na vida social pela sua capacidade de realização no setor de suas atividades. Estes, ao contrário, são os mais visados. Nada mais gratificante para o maledicente do que mostrar que fulano não é tão bom como se pensa. Não há agrupamento humano livre da maledicência. Está presente mesmo onde jamais deveria haver lugar para ela, em instituições inspiradas em ideais religiosos de serviço no campo do bem. Quando se manifesta nessas comunidades, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados, que se fazem agentes do mal, é algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realização espiritual. Vamos fechar aspas, porque nós acabamos de ler parte do comentário de Richard Simonetti sobre o Não julgueis para não ser julgados. Comentários esses que estão no livro A Voz do Monte. Sim, mas e aí? Você vai perguntar, mas o que acontece então com a pessoa que julga os outros, critica os outros, fofoca a vida dos outros, usa a maledicência para derrubar os outros? E aí? A lei humana muito dificilmente os alcança. Como eles ficam perante a lei divina? Nunca vão responder pelo mal que fizeram? Calma, calma, calma. Passando novamente a palavra a Richard Simonetti, quando ele nos diz, abrindo aspas, Jesus adverte que o maldizente fatalmente será vítima da maledicência, quer porque onde estiver criará ambiente propício à disseminação de seu veneno, quer porque a vida o situará inelutavelmente numa posição que o sujeitará a críticas e comentários desairosos, a fim de que aprenda a respeitar o próximo, deixando bem claro que a ninguém compete o direito de julgar. O mestre recomenda que, antes de procurar ciscos no olho de nosso irmão, tratemos de remover a lasca de madeira que repousa tranquila no nosso. Se possuímos incontáveis defeitos, se há tantas tendências inferiores em nossa personalidade, por que o atrevimento de criticar o comportamento alheio? Fechando aspas. Eis então aqui o comentário de Richard Simonetti sobre a questão de não julgar para não ser julgado, com a mesma moeda e multiplicada, como falou Jesus e anotou Mateus em seu evangelho. Este final do comentário de Richard Simonetti é muito importante, porque ele nos lembra que todos nós que estamos aqui na Terra, presentemente encarnados, todos nós, sem exceção, somos espíritos imperfeitos. Todos nós. E, portanto,
temos os nossos defeitos. E a primeira coisa que precisamos fazer é olhar para os nossos defeitos, para combatê-los, para corrigi-los, e não ficar olhando para os defeitos do próximo. Vamos aqui receber a mensagem da Selma Maria. Graças a Deus, amigo e irmão. Grande abraço a você, Selma. Aliás, você que está aí nos acompanhando, pode fazer como a Selma e enviar também a sua mensagem. Então, olhemos para nós. Nós estamos aqui no mundo para nos melhorarmos, não para sermos fiscais da vida alheia e querer encontrar defeitos nos outros. Cada um tem a sua história de evolução, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus problemas a enfrentar consigo mesmo e no ambiente familiar, profissional e mesmo social. Precisamos nos dar as mãos, uns ajudando os outros, porque, acima de tudo, nós somos irmãos e irmãs. Todos nós somos criados por Deus. Portanto, temos um Pai único. Se temos um Pai único, somos irmãos. É a lógica deste raciocínio. E se nós nos deixamos levar pela maledicência, pela hipocrisia, pela fiscalização dos atos da vida dos outros, nós estaríamos marcando passo no nosso progresso moral e espiritual. Então, volta para nós. A lei humana, realmente, com raras exceções, dificilmente alcança aquele que usa largamente da maledicência e da fofoca, ainda mais em tempos atuais, em que os meios de comunicação são instantâneos, rápidos, em que postagens nas redes sociais viralizam, bombam. A lei humana dificilmente consegue alcançá-los. Mas a lei divina, essa é fatal. Nós não temos como esconder o que somos e o que fazemos da lei divina. Até porque o que somos e o que fazemos, antes de mais nada, está gravado na nossa consciência. E a consciência é terrível, não é mesmo? Porque a consciência nos diz quando estamos certos ou errados. Quando estamos no bem ou quando estamos no mal. E mais dia, menos dia, as mentiras, através das fofocas, das maledicências, vão se voltar contra nós. E aí, teremos que arcar com as consequências. Se isso não acontecer ainda nesta existência, vai acontecer no depois da morte e vai nos acompanhar para a próxima encarnação. Por isso, atentemos para esta colocação magistral do nosso Mestre Jesus. Não julguemos, para não sermos julgados, porque com a mesma moeda que julgarmos o nosso próximo, Deus nos julgará. Haveremos de responder perante a lei divina. E quem somos nós para querer corrigir o defeito do outro, quando temos em nós uma dúzia de defeitos, e às vezes muito piores dos defeitos que queremos corrigir nos outros? Por isso, mude de profissão. Deixe de ser fiscal da vida alheia e passe a ser fiscal da sua vida, de si mesmo, combatendo em você as más tendências e procurando desenvolver as virtudes. E eu também me incluo nisso, porque também estou falando para mim, porque esse é um trabalho de todos nós e juntos, para nos auxiliarmos mutuamente. Então, era esse o entendimento que nós tínhamos a trazer a vocês desta passagem do Sermão da Montanha, que vai continuar no próximo programa, próxima semana, porque ainda há muito que comentar sobre os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. Mas agora, estamos aqui atingindo a metade do nosso horário, está na hora de voltarmos à vida e obra de Paulo de Tarso. Esse
amigo apóstolo maravilhoso, ao qual devemos todo um trabalho imenso de conseguir espalhar, divulgar e manter o cristianismo para todos nós. E nós estamos fazendo, então, um acompanhamento das suas viagens, da sua vida, do seu trabalho, e para isso nós estamos seguindo aqui a obra, vamos mostrar ela aqui na tela, Paulo, um homem em Cristo, de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. É uma obra sensacional, maravilhosa, e aproveitamos, mais uma vez, porque já fizemos isso em outras oportunidades, mas para enviar um grande abraço ao nosso Rui Kremer, que foi um grande estudioso, espírita, palestrante, foi benemérito, apoiador, programador da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, e que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de conversar, de trocar ideias. A você, Rui Kremer, que se encontra no mundo espiritual, nosso abraço, nossas vibrações de fraternidade. Pois bem, vamos então voltar aqui à narrativa que nós já estávamos fazendo desde o programa passado, que é, então, Paulo de Tarso começando a realizar a sua terceira viagem de divulgação do Evangelho. Isso depois dele ter retornado da segunda viagem, ter ido a Jerusalém, ter tido um encontro com Simão Pedro e demais discípulos de Jesus, ali ter participado da entrega da coleta financeira a benefício da Casa do Caminho, e agora, então, ele sai de Jerusalém e vai iniciar a sua terceira jornada para espalhar o Evangelho. Nos diz, então, aqui Rui Kremer. Vamos retomar a narrativa da Odisseia Paulina, do ponto em que a interrompemos, isto é, do retorno de Paulo, certamente acompanhado de Timóteo e Silas, a Antioquia, ponto terminal da segunda viagem missionária. A visita a Jerusalém, malgrado a entusiástica recepção de Pedro, deve ter deixado algum desengano no ânimo do apóstolo. Talvez a sua recepção não tenha sido tão cordial por parte de outros irmãos, como Tiago, que simbolizava a tendência judaizante dentro do cristianismo. Talvez seja esta a razão que levou Lucas a resumir esta visita de maneira tão exageradamente sucinta, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 22, quando ele diz: subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Somente isso o que ele diz. O estado da igreja-mãe não era satisfatório, a cada dia mais se estiolava no isolamento em relação às outras igrejas. Qualquer sombra que, porventura, tenha ficado na alma do apóstolo, os irmãos de Antioquia tudo fizeram por afastar. Quanta alegria na rua Singon pela volta do companheiro, que era um símbolo para toda a comunidade, que era o seu apóstolo, o seu líder, o seu grande herói. Eles haviam confiado em Paulo, enviando-o a pregar em todas as nações. E ele os havia formado e conduzido à testa da cristandade. Mas Paulo se deteve pouco tempo em Antioquia. As igrejas requisitavam sua presença, sumariando dificuldades e problemas. Cartas e emissários chegavam constantemente solicitando o concurso do apóstolo. Tanto consignam os Atos. Agora vamos ler aqui uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23. E, estando ali algum tempo,
partiu. Quanto o faz Emmanuel, que no livro Paulo e Estevão nos diz: descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados. Isso nos mostra que Paulo não se demorou em Antioquia. Chegara no outono. Como costumava iniciar suas viagens na primavera, é de pensar que haja invernado em Antioquia. Assim, provavelmente, em abril ou maio do ano 53, o apóstolo retomava sua faina, sua incansável atividade missionária, dando início à sua terceira viagem. Certamente, Timóteo e Silas partiram com ele, pois, segundo Emmanuel, haviam se incorporado em Éfeso ao final da viagem da segunda missão. Supõem os historiadores que Tito haja se juntado ao grupo. É quase certo. Aquele autor espiritual nos fala da presença de Tito em Éfeso, logo a seguir, o que leva-nos a crer que teria viajado com os companheiros. Ou seja, quando Paulo estava, após a sua segunda viagem, indo para Jerusalém, ele teria se encontrado em Éfeso com Timóteo, Silas e Tito. Portanto, Paulo provavelmente seguiu para Jerusalém com esses três. E deve ter ido para Antioquia, iniciando a sua terceira viagem, também com os três. Isso não está claro nos documentos históricos, mesmo nas revelações mediúnicas, mas é o mais provável. Diz aqui o nosso Rui Kremer: é muito curioso que os Atos dos Apóstolos jamais mencionem Tito, que representou, e passará a representar mais ainda a partir deste momento, importante papel na vida de Paulo. Nós estamos nos aproximando do ponto culminante da vida do apóstolo, justamente os mais sofridos. Todas as grandes ideias vingaram sobre grandes dores. O cristianismo, sob a ação de Paulo, vai se desvestindo de qualquer vínculo com o judaísmo. Isso irá provocar feroz oposição contra ele e suas igrejas. Desde as derrotas dos pontos de vista judeus cristãos em Antioquia e na reunião de Jerusalém, que os judaizantes se organizaram num verdadeiro partido, um poderoso movimento com enorme espírito de propaganda. Teve, então, início uma campanha sistemática contra Paulo, verdadeira contramissão em suas comunidades. E foram feitas várias tentativas para a criação de igrejas rivais em todas as que foram por ele fundadas. Seus passos eram seguidos e os emissários de Jerusalém tudo faziam para anular as decisões do apóstolo e subverter seus ensinamentos. A situação chegara ao ponto de se tentar contra a sua vida. Esses judeus cristãos foram ficando cada vez mais sectários, e o seu movimento só arrefeceu com a morte de Paulo e com a destruição de Jerusalém, 6 anos depois, no ano 70. Bem, antes de sua partida, crê-se que Paulo tenha tido notícias dos planos dos seus adversários, de movimentar uma contramissão na Ásia Menor. Esta, talvez, é uma hipótese. Não? Esta, talvez, a razão pela qual não seguiu para Éfeso, que era o seu destino, pelo caminho mais curto, preferindo voltar a ver as igrejas do sul da Galácia. Pela terceira vez, percorreria o caminho balizado pelas comunidades que fundara em sua primeira viagem. Tinha muita vontade de rever suas queridas igrejas da Galácia. Temia que elas tivessem ficado sentidas com a linguagem que utilizara na carta circular que lhes dirigiu, a carta aos Gálatas. Desejava corrigir, com a afabilidade de sua presença,
a aspereza de sua carta. A caravana seguiu o itinerário inicial da segunda viagem, através da estrada axial do Planalto Anatólico. Primeiro foi a cidade natal de Paulo, ou seja, Tarso, onde se deteve por alguns dias, logrando trazer à fé um grande número de tarsenses. A seguir, os viajantes se internaram pelos desfiladeiros do Tauro, até alcançar Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Paulo, depressa, retomou o seu ascendente, desfazendo as intrigas dos emissários de Tiago, levantando o ânimo dos companheiros e estimulando-lhes a fé. Nesta tarefa, gastou o que Emmanuel chama de elevada percentagem de tempo. Em Derbe, juntou-se ao grupo um novo companheiro, de nome Gaio. Depois, atravessando a rua de Frígia, desceram para aquela costa belíssima, da qual fora desviado durante a segunda viagem por orientação espiritual. É mais do que provável que Paulo haja dado um caráter diferente a este terceiro estágio de seu apostolado. Estava bem que persistisse no seu afã de levar o evangelho a toda parte, mas isto não lhe parecia tudo. Urgia a realização de todo um trabalho visando organizar e aprofundar as conquistas já feitas. Para este efeito, que pressupunha contatos constantes e simultâneos com as igrejas da Ásia e da Europa, Éfeso estava esplendidamente situada. Se, para sua viagem de inspeção às igrejas da Galácia, contarmos com as necessárias pausas, Paulo talvez tenha retomado a sua viagem para Éfeso, de Antioquia da Psídia, no início ou nas proximidades da primavera de 54. Então, se ele iniciou a sua viagem na primavera de 53, nós já temos aqui um ano de viagem. E somente agora Paulo vai, de fato, se dirigir à cidade de Éfeso. Historiadores calculam que essa viagem, esta terceira viagem, indo pela Ásia Menor e chegando a Éfeso, deve ter aproximadamente, e realmente o número é espantoso, nada mais, nada menos do que 4.000 quilômetros, e que foram feitos a pé. Paulo de Tarso e seus amigos, espalhando o evangelho. Realmente uma obra maravilhosa. Muito bem. Na antiguidade, Éfeso era um destes sítios ilustres, como Delfos, Babilônia, Tebas, e assim por diante. Ilustre pela riqueza, pela beleza, era rival da cidade de Atenas pela ciência e pela cultura, e era considerado um dos maiores centros religiosos do paganismo, sede de um culto multinacional a Ártemis, centrado no soberbo templo de Artemision, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Situada junto a águas de uma lagoa formada pelo Caisto, em parte assente sobre as águas, em parte encravada nas encostas do Monte Coressus, estendia-se pelo Monte Pion e por suas ramificações, onde se localizavam grandes bairros cortados por belíssimas avenidas retilíneas. A cidade de Éfeso exibia com orgulho seus grandes monumentos, um teatro para 25.000 espectadores, uma via sacra com mais de 2 quilômetros, 2 ágoras, uma grega e outra romana, enquadradas por pórticos e colunatas, ginásios, estádios. E no centro urbano, um gigantesco relógio hidráulico, que era célebre em todo o Império Romano. Mas a suprema beleza da cidade era o Artemision,
o templo dedicado à deusa Ártemis, que os latinos chamavam de Diana, cujas ruínas hoje estão submersas sob as águas lodosas de um lago salgado, formado pelo mar. A Ártemis, que tinha o seu culto centrado em Éfeso, e era considerada, então, a deusa da fecundidade. Esse era o quadro da cidade de Éfeso, e onde Paulo novamente comparece para visitar, então, a igreja anteriormente fundada e fortalecer o trabalho dos discípulos de Jesus. O templo de Ártemis era famoso, com muitos sacerdotes, muitas pitonisas, mulheres que também faziam os cultos, enfim. Então, Éfeso era essencialmente uma cidade pagã, ligada à mitologia grega e romana. E aí, então, que Paulo vai se situar na sua missão da terceira viagem. Mas o que vai agora acontecer? Isso nós vamos saber na próxima semana, no nosso próximo programa, quando vamos dar continuidade a essa terceira viagem de Paulo de Tarso. E aí vamos conhecer qual vai ser o trabalho dele e dos seus discípulos, que são Silas, Timóteo, Tito, Gaio, o que vai acontecer com eles nessa divulgação do Evangelho. Bem, olha o nosso relógio dizendo que estamos nos aproximando do final do programa. Então, vamos à nossa última parte, que é aquela onde reservamos a palavra para você. Você que nos acompanha e que pode também enviar perguntas a respeito do Evangelho, para que nós possamos, então, responder essas perguntas sempre na visão do Espiritismo. E nós recebemos aqui o contato do Gustavo Scheller. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele perguntou, afinal, a salvação se dá através da fé ou através das obras? Bem, meu querido Gustavo, isso é uma polêmica muito grande, porque os nossos irmãos de fé, chamados evangélicos aqui no Brasil, ou seja, nossos irmãos do movimento protestante, do protestantismo, afirmam veementemente que a salvação somente acontece através da fé. Enquanto nós, espíritas, dizemos que a fé é muito importante, mas que ela precisa ser raciocinada, mas que ela sozinha não realiza a salvação, porque precisa das obras, ou seja, do trabalho no campo da caridade, do auxílio ao próximo. E aí você está perguntando, quem está, afinal, com a razão? Primeiramente, vamos entender a fundamentação doutrinária evangélica em que se baseiam os nossos irmãos do protestantismo, que é justamente uma passagem de Paulo de Tarso, quando, numa das suas cartas, ele afirma que a salvação é feita pela fé. Mas acontece que Paulo de Tarso era um judeu. Paulo de Tarso havia sido um doutor da lei. E ele estava querendo se referir que a salvação não se dá através simplesmente do respeito à lei mosaica, através de rituais, através de determinadas cerimônias protocolares, muitas vezes burocráticas. Ou seja, essa fé não salva. Agora, a fé que salva
é a fé operante. É a fé que melhora a si mesmo na crença em Jesus e no Evangelho e que automaticamente vai realizar as boas obras. Então, na verdade, nós espíritas precisamos dizer que a salvação está na fé com obras. Por isso, Allan Kardec nos diz que a verdadeira fé somente é aquela que enfrenta a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a verdadeira fé é a fé raciocinada. E depois ele levanta a bandeira do Espiritismo, que todo adepto deve seguir. Fora da caridade, não há salvação. Mas para realizar a verdadeira caridade é preciso ter fé. Ter fé no amor divino. Ter fé nos ensinos morais de Jesus. Então é preciso aliar uma coisa com a outra, porque isso vai nos moralizar e espiritualizar. Isso vai trazer para nós, no depois da morte, na vida futura que nos aguarda, a felicidade, ainda relativa ao nosso grau evolutivo. Mas seremos felizes por recebermos as boas consequências da nossa verdadeira fé e da nossa ação no bem com todo o coração. Então, nós compreendemos perfeitamente o pensamento dos nossos queridos irmãos e irmãs do movimento evangélico. E acrescentamos que a fé é muito importante, mas que ela precisa ser raciocinada e precisa estar aliada às obras, à caridade. Não adianta também apenas obrar, apenas realizar a caridade, se no fundo da nossa alma não temos fé. Se estamos fazendo apenas por desencargo de consciência ou para barganhar uma melhor posição depois da morte, quando retornarmos ao mundo espiritual. Isso não terá tanta validade quanto poderia ter se tivéssemos unido a fé com as obras. Então, esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz. Não é crer por crer, não é acreditar por acreditar, não é seguir por seguir, mas sim, na verdade, é você realmente ter uma verdadeira fé, é você realmente ter isso no fundo da sua alma e assim você conseguir praticar o bem. Vocês viram aí, passou rapidinho aqui a imagem, né? Teve um rostinho pequenininho, porque nós tivemos a alegria aqui de receber aqui a nossa pequenininha, uma sobrinha que está aqui conosco, e ela quase que fez a participação aqui no nosso programa. Quando se transmite ao vivo, olha ela aqui voltando, ela vai voltar, agora ela vai, ó, apareceu melhor, tá vendo? Ela está aí aparecendo melhor agora. Fazer programa ao vivo tem isso, tá? Aí nós temos agora a companhia. Vamos lá, vamos nos despedir aqui? Vem cá, vem cá. Vem cá aqui, vem cá, vem no meu colinho aqui. Nós vamos fazer juntos, olha ela aqui. Vamos fazer juntos a despedida aqui do nosso programa. Desejando, então, a você que nos acompanhou até agora, tá? Muita paz no seu coração, tá? E que possamos estar juntos aqui na próxima edição. Vamos abaixar aqui um pouquinho para ela aparecer, olha ela aqui. Vamos dar um tchauzinho para todo mundo? Vamos, né? Até o próximo encontro, até a próxima semana. Paz em todos os corações. Muito obrigado aí pela sua companhia.